Trecho do livro A Face Atraente do Mal, de Johanna Michelson, capítulo 13, Êxodo. Em setembro de 1972, eu já trabalhava com o Patita há 14 meses e levava o sangue de mais de 200 operações de minhas mãos. Vira tudo, desde a remoção de tumores cerebrais até a substituição de vértebras e transplantes de pulmão. Observava quase todas que se materializavam e eram removidas do corpo humano durante operações de maldição que desafiavam a fé e a explicação lógica. Punhados de lombrigas vivas retiradas do estômago de uma mulher, uma flecha branca no coração de outra, uma pedra preta e pungente do tamanho de um punho de uma criança extraída da garganta de uma cantora que, sem nenhuma razão aparente, havia de um dia para o outro perdido a voz. Outra pedra grande coberta de fios compridos e negros que pareciam brotar dos poros removidos dos rins de um homem. Metros de trapos podres, sangrentos e cobertos de lodo que ajudei Hermanito e o Dr. Carlos a remover do abdômen de uma mulher. Até meus pais ajudaram em uma dessas operações. Um rapazinho que não poderia ter mais de 16 ou 17 anos foi levado pela família para uma cirurgia. Ele era mudo de nascença e os médicos não puderam oferecer uma explicação para o seu problema. Hermanito explicou para a família que uma maldição poderosa fora colocado sobre o menino, enquanto ele estava ainda no útero da mãe, por uma parenta invejosa que não podia ter filhos. Naquela noite, a maldição que te prendia à voz do garoto seria aniquilada. Ele recebeu ordem de sentar-se na cadeira diante do altar. Venha, Dr. Alberto, o senhor vai ajudar-me nessa operação junto com o querido doutor. Meu pai ficou surpreso, mas foi para o lado de Hermanito. Minha mãe continuou no fundo da sala, agarrada à sua bolsa, e sabia que ela preferia não estar ali. Desde o começo sentia a presença dos espíritos pairando no ar, e isso assustava. Ela também fizera objeção à ideia de cantar hinos a Hermanito, e em várias ocasiões em que o nome de Deus era invocado, ela disse que ouvira murmurar: sou eu, sou eu. Também estivera ali na noite de operação de Davi. Sabia que ele morrera e fora trazido de volta à vida com muito esforço. O lugar aterrorizava, mas de tempos em tempos, Hermanito insistia que, para que eu levasse comigo as possíveis consequências suspeitas por ela de recusar atender seu chamado, amedrontavam ainda mais. Hermanito abriu a garganta do rapaz, depois tomou a mão de meu pai e empurrou pelo buraco aberto. Está sentindo esse caroço aí, doutor Alberto? Meu pai acenou que sim. Ótimo, ótimo. Agora, quando sentir que está desprendendo, puxe com força. Vamos, não tenha medo. Papai retirou uma massa de material que se retorcia, ao qual foi embrulhado pelo médico em papel escuro, amarrado com barbante e colocado no altar. A seguir, a mãe de Hermanito voltou à ferida. Preciso de uma chave pequena. Alguém tem uma? Ninguém se moveu. Vamos, filhinhos, não podemos ficar aqui a noite inteira. Está na sua bolsa, acrescentou ele, sem referir-se a ninguém em particular. Oh, está aqui, exclamou mamãe excitada. Ela tirou um molho de chaves da bolsa, entre elas uma chave pequena de latão. Hermanito tomou a chave, empurrou-a no orifício e girou-a. Depois de o garoto ter sido medicado, Hermanito ordenou que falasse. Vamos, repita o que eu disse, Patita. Depois de muito tempo, o menino falou com voz rouca a sua primeira palavra. Patita. 12 pessoas eram quase sempre chamadas para formar um meio círculo ao redor da cama e orar pela proteção de Deus durante as operações contra a maldição. Os objetos removidos eram sempre embrulhados em papel escuro, amarrados com barbante e cobertos com uma tira de couro adornada com sinos. O pacote maligno, fechado desse modo, era então colocado sobre o altar santo, onde não podia mais causar danos. Veja bem, pequenina, explicou-lhe-me certa vez Hermanito.
As pessoas se empenham em fazer mal a alguém, podem muitas vezes levar entes das trevas a concentrar-se nesse alguém. Elas podem ferir o seu espírito com flechas ou pedras, ou vermes vivos e cobras. Com suas várias coisas podem prejudicar muito o corpo e a mente da vítima. Pelo poder de Deus, eu materializo este mal no interior do corpo e o removo. À meia-noite, minha carne leva o objeto nojento para as montanhas onde reforçamos os entes malignos a desistir da sua maldição. Irmanito suspirou. Eles não sabem o que fazem. Que Deus possa iluminá-los. Dr. Carlos contou-me mais tarde sobre as sessões em que ele assistia algumas vezes na montanha, batalhas espirituais em que aqueles que formavam um círculo de oração ao redor do fogo eram atingidos por pedras, sujeiras ou pólvoras lançadas, se sabe onde e por quê, sobre os seus espectadores. Algumas vezes essas coisas cobriam todo o grupo, com exceção de um ou dois elementos antes de o pacote escuro fosse enterrado ou lançado no fogo. Você pode ouvir algumas vezes os espíritos lamentando-se furiosamente na noite. É melhor que não vá, o Dr. Carlos me recomendara. Concordei com ele. Apesar do meu desejo de aprender, não queria na realidade encontrar esses entes mais do que eu já encontrara. Havia ainda tempo para aprender sobre como trazer os pedidos para a luz, ou talvez precisamente, eu sentia que ainda não era digna de fazer isso. Apesar de tudo o que aprendera no ano que se passara, eu ainda não era uma média de transe total, como a Hermanita prometera. Não estava crescendo como devia, como sabia que a Hermanita esperava. Ele não comentara nada sobre o meu fracasso, mas eu podia sentir seu desapontamento e ficava vagamente envergonhada e pouco à vontade. Outras coisas me preocupavam. David tinha morrido. Hermanito afirmara que ele viveria. Entretanto, menos de 4 meses após a sua operação, David morreu de câncer. Estava descobrindo também que outras curas realizadas por Hermanito eram apenas temporárias. Talvez, como Patita explicara, ela estivesse ficando idosa, doente, mas talvez isso devesse ao fato de ela ter feito concessões quanto a cobrar pela sua atuação e agora permitir que alguns de suas assistentes exigissem grandes somas pelos serviços e remédios. Não podia igualmente compreender por que Hermanito, apesar de suas brincadeiras a respeito, tratava Patita tão cruelmente, não permitindo que usasse roupas novas ou bonitas e recusando-se a tratar dela como quando ficava doente, o que acontecia muitas vezes agora. Até mesmo Karma parecia uma desculpa esfarrapada. A família dela estava desmoronando ao seu redor. Com o passar dos meses, a paz que eu percebera ali havia se deteriorado e à vista da constante tensão e brigas entre seus filhos, as coisas estavam ficando confusas. A visão não era mais a cristalina como parecia quando eu fora ali pela primeira vez. Eu precisava afastar-me um pouco por algum tempo, ficar um pouco sozinha para entrar em comunhão com Deus e encontrar novamente o meu caminho. Fui despedir-me no dia 7 de setembro. Ah, que bom ver você. Senti sua falta nas últimas semanas. Está tudo bem? Patita deu-me palmadinhas em meus ombros quando entrei pelo portão. Venha, tome café comigo. Entramos na cozinha e sentei-me na velha mesa da família. Patita despejou café com leite quente de uma jarra de barro e sentou-se numa cadeira perto de mim. Que bom que veio, Johanna. Irmanito deixou-me um recado, que vai operar esta noite. Eu não posso ficar, Patita. Patita pôs as canecas na mesa e olhou para mim. Vou ausentar-me por um tempo. Eu vou à Inglaterra. Vim para pedir sua permissão e a de Hermanito. Quanto tempo vai ficar fora, filha? Só uns 2 meses, Patita. Depois volto. Patita fitou-me longamente e manteve-se calada. Tomei as mãos dela. Vai pedir por mim em suas orações, Patita? Claro que sim, filha. Vou pedir a Hermanito que cuide de você, acrescentou baixinho. Dou-lhe minha bênção e vai com Deus. Beijei-a no rosto e saí.
Os meses que se seguiram estão cheios de imagens dos campos de veludo verdes ingleses, guardados nos castelos antigos e torres escuras, frias e catedrais de pedra cinzenta ecoando em sons peregrinos mortos há muitos anos. Túmulos de mármore branco e vidros coloridos como joias. A sensação de malignidade sombria que enchia a catedral de Winchester e um vislumbre de monges encapuzados e cheiro de morte e suspiros débeis farfalhantes que enchiam meu quarto solitário no meio da noite. O choque aterrorizante quando abri a porta do banheiro em minha hospedaria e vi um homem barrigudo morto da banheira com a cabeça para trás, a garganta rasgada, cortes em seu peito, sangue em toda parte. Corri para o quarto, passei o ferrolho na porta atrás de mim e caí de joelhos do lado da cama. Deus, eu sei que está comigo. Sei que está me protegendo, mas, Senhor Jesus, estou tão confusa. Por que sinto tanto medo outra vez? Por que estou vendo novamente horrores como esse? Ó Deus, proteja-me, guia-me. Estou em tuas mãos, Pai. Por favor, dá-me a tua paz, sua santa paz. Meu corpo estava tremendo, mas eu não conseguia chorar. Adormeci agarrada a um anjo de estanho que levava comigo toda parte e mudei-me para outra hospedaria mais cedo. Viajei depois para Florença, na Itália, a fim de visitar minha irmã, que estava morando ali há vários meses, desde a formatura na faculdade naquele verão. Eu tinha, na verdade, sentimentos confusos quanto a visitá-la. Sentia a falta dela, mas lembranças vívidas e penosas das discussões teológicas acaloradas surgiam em minha mente. Como cristã dedicada, Kim estava certa que todas as minhas atividades preferidas, a saber, yoga, eu estivera ensinando Hatha Yoga e aprendendo Raja Yoga por cerca de um ano. Controle da mente e cirurgia espiritual era coisas do diabo, e afirmou isso. Eu estava igualmente segura de que, por outro lado, era uma evangélica de mente estreita, preconceituosa, dessas que bateram na Bíblia com a mão, mas não sabem distinguir um milagre genuíno de Deus, mesmo que ele corresse atrás dela na rua. Afinal de contas, eu tinha passado grande parte da vida aterrorizada por seres malignos. Eu sabia que era a fonte deles. Agora, por meio da meditação de Patita, dos conselheiros estavam vendo coisas maravilhosas, operações milagrosas, a esperança restaurada, espíritos malignos expulsos. É verdade que havia uma discrepância que eu não podia explicar, mas, em todo caso, Satanás não podia curar, podia? E, com toda certeza, não iria expulsar demônios? As escrituras não afirmavam que uma casa dividida contra si mesma não se mantém de pé? Eu havia experimentado o mal, sentia a presença do sagrado, sabia distinguir a diferença entre ambos. O que Patita fazia tinha de vir de Deus. Fiquei apenas alguns dias em Florença com Kim, quando, como era de se esperar, o tema central dessa conversa voltou a repetir-se. Discutimos outra vez, mas as táticas de Kim tomaram um rumo um pouco diferente. Ela fez perguntas que começaram a repercutir algumas das minhas dúvidas ocultas. Você diz que sabe a diferença entre espíritos bons e maus. Mas como você pode estar certa que os seus sentidos não foram enganados? É verdade. Patita faz operações maravilhosas. Mas como você tem certeza que a fonte do poder dela é de Deus? Você diz que crê em Jesus, mas qual Jesus? Como sabe que o Jesus que vê no seu laboratório é o Jesus da Bíblia? Como sabe que os demônios estão realmente sendo expulsos? Não é possível que estejam representando? Tive de admitir, ainda que só para mim mesma, que não sabia realmente. O único argumento que me apoiava era a minha experiência em meus sentimentos e percepções. Sim, eu lera e estudara os mestres Edgar Cayce, Allan Kardec. Podia dar explicações eloquentes sobre reencarnação, karma, consciência cósmica, planos astrais e manifestações. Mas, quando era necessário provar alguma coisa, sabia que não havia um meio sólido, realmente objetivo, de testar a origem por trás dessas coisas. E isso me perturbava. Como eu poderia estar certa de que a fonte era Deus?
não tinha absolutos contra os quais comparar minha experiência. Minha filosofia era admitidamente híbrida, e eu absorvera tudo e qualquer elemento que atraía do hinduísmo, espiritismo, cristianismo e descartara negligentemente o resto. A abordagem não parecera inconsciente na ocasião, afinal de contas, existem quase tantas versões dessa filosofia quanto adeptos. E, além disso, no universo relativista dessas filosofias, quanto os adeptos, qualquer caminho para Deus não é válido, contanto que você seja sincero. No meu caso, meu sincretismo pessoal funcionava para mim. Ele parecia oferecer as respostas mais simples e lógicas para muitas das minhas indagações. A prática do yoga dera disciplina à estrutura da minha vida. Horas de exercício de meditação, abrindo minha mente e meu espírito a uma realização melhor da minha união com a luz de Deus, com a conscientização da força de Cristo, e essas realizações me encheu de uma confiança e paz que eu nunca experimentara antes. Eu não precisava ser um fantoche indefeso nas mãos de forças malignas sobreviventes. Podia controlar meu próprio destino e me esforçar bastante. Podia purificar meu karma e quebrar o círculo eterno das encarnações. Durante a meditação, cenas vívidas de pelo menos 15 encarnações diferentes encheram minha mente, expandindo e aumentando os que já recebera, anos antes, dando-me uma compreensão mais profunda do que eu precisava sacrificar e sofrer a fim de alcançar a comunhão perfeita com Deus. Meu trabalho de médium com Patita era um vínculo perfeito para alcançar essa condição. Espíritos altamente desenvolvidos como Hermanito Quatamaco iriam usar-me e guiar-me no caminho para Deus. Eu me senti abençoada por ter sido escolhida para testemunhar tamanho poder. Mas, acima de tudo, estava a minha fé em Jesus Cristo. Ele era meu guru, meu guia, conselheiro e senhor. O santo de Deus que estava muito acima de todos os outros avatares. A divindade que se dignou entrar em meu laboratório espiritual para ter comunhão comigo, dando-me visões de êxtase inexplicável. Ele era meu caminho final para Deus, mediante seus ensinos e exemplos, não sendo, porém, necessariamente o caminho de todos. Todavia, e se Kim estivesse certa? E se meus sentidos estivessem sido manipulados? E se os milagres e visões exáticas tivessem sido planejados por um intelecto vasto, malevolente, para levar-me à destruição final? Em resumo, e se eu estivesse errada? Pela primeira vez, eu fiquei imóvel sobre o ataque bondoso, mas insistente das perguntas de Kim. Ela parou finalmente e tomou minha mão. Olha, Johanna, por que você não vai a Alabre, na Suíça, por alguns dias? O Guinness é um dos conselheiros de lá. Ele sabe muito sobre essas coisas. Talvez possa ajudá-la a esclarecer tudo isso. O Dr. Sheffer, que com sua mulher Edith havia fundado o Labre como um lugar de estudo e mistério cristão, estavam realizando conferências em a Young Presidential Organization, no Princess Hotel de Acapulco. Kim suplicou-lhe à família que fosse com ela para ouvi-lo. Nós já conhecíamos os Sheffers de nome, mas pois Kim passara algum tempo com eles na Suíça durante seu primeiro ano no exterior. Nossa curiosidade venceu e fomos. Na evidente esperança de que os chefes pudessem dizer algo que trouxesse mamãe, papai e eu de volta ao bom senso sobre o controle da mente, Patita, Kim planejou almoçarmos com Edith certa noite, depois de uma das palestras do Dr. Sheffer. O tópico da conversa em breve mudou das condições do tempo para a teologia e o ocultismo. Segundo me lembro, apesar da razoável gentileza das palavras dela, cheguei perigosamente perto de chamá-lo do que havia rotulado da minha irmã de fundamentalista de mente estreita, espiritualmente subdesenvolvida, legalista e sem discernimento, que quase simplesmente compreendia a vastidão das manifestações de Deus. Edith empalideceu-se levemente sob o quente sol de Acapulco, mas usou de tato e não comentou mais sobre o assunto.
Para o meu alívio, as ordens ululantes esperavam a minha chegada não se materializaram naquela primeira noite. Entretanto, durante o jantar, uma moça mostrou-se visivelmente surpresa, exclamando: "Você sabe que isso é do diabo?" Em uma resposta à minha inadvertida revelação de que era professora de yoga. Mas eu sabia que ela era apenas uma hóspede ali e não fazia parte da equipe, portanto deixei isso passar. Pelo menos fui bastante inteligente para não falar de Patita e tive os vários dias de folga em pacífico anonimato antes de decidir falar com o Schaefer. Trecho do livro A Face Atraente do Mal, de Johanna Michelson. De volta ao meu chalé naquela tarde, sentei-me num canto com uma Bíblia nova e abri no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele. De repente, eu fui atingida por uma onda de exaustão. Eu estava bem acordada e disposta a ler antes, mas agora me sentia cansada e não conseguia manter os olhos abertos. As palavras pareciam embaralhar-se. Vou descansar um pouco. Posso ler isso depois, pensei. Enrolhei-me e caí num sono profundo por várias horas até que alguém veio chamar-me para o jantar. Fiquei o dia seguinte inteiro tentando ler, mas nunca passei de algumas palavras antes que o sono esmagador me dominasse. Na entrevista de terça-feira, de manhã, com Bird, eu não passara ainda do quarto versículo de João. Na verdade, não estou surpresa, disse Bird enigmaticamente, quando lhe contei. Olhe, por que não fica aqui hoje? E ele? Acho que não terá dificuldades em ficar acordada desta vez. Ela tinha razão. Eu já lera o livro de João e os evangelhos várias vezes no passado, mas as palavras nunca tiveram o mesmo impacto sobre mim como agora. O Jesus que estava encontrando nas páginas daquela Bíblia não só estava vivo e era real, como também se revestia de enorme poder e majestade. Uma simples palavra de cura ao livramento bastava. Sua reivindicação de única divindade encarnada era indiscutível, apesar do que eu ainda cria a respeito. Versículo após versículo, asseveravam que, longe dele, não havia perdão dos pecados. Eu estava abalada e confusa quando terminei o último versículo do Evangelho de João. Se o que acabara de ler era verdade, então tudo o que eu cria sobre karma e a maneira de unir-se a Deus estava errado. As duas coisas não podiam estar certas. As reivindicações de Jesus eram exclusivistas. E se eu estivesse errada quanto à minha crença em Jesus, então talvez estivesse errada quanto a todo o resto. Apesar de um exterior sereno bem ensaiado, eu me achava tumultuado quando cheguei à casa dos Ganes. Horas depois, naquela mesma tarde, parte de mim desejava desesperadamente conhecer a verdade, enquanto a outra parte continuava desejando encerrar e ignorar tudo o assunto. Hus falou comigo sobre a irreconciliável dicotomia entre a visão oriental e a visão bíblica de Deus, da salvação e de Jesus. Ele disse algo sobre os perigos fictícios e espirituais do ocultismo. Contou-me como ele e sua esposa Jane tinham sido frequentemente atacados por forças demoníacas enquanto escreviam um capítulo sobre o ocultismo para seu livro que estava preparando, chamado The Dust of Death. Fiquei sentada em silêncio e ouvi. Eu chegara cheia de perguntas para fazer a ele, mas agora minha mente estava em branco. Eu não conseguia dizer nada. Mal podia concentrar-me no que ele dizia. Meu rosto pareceu provavelmente tão vazio quanto me sentia naquele momento, porque Us me olhou com certa curiosidade e disse: talvez seja mais útil para você ouvir algumas das minhas fitas em cassete antes de conversarmos mais. Ouça a chamada de Just Knows It. Primeiro, depois ouça Encircle Eyes. Então, na biblioteca,
Vou ficar 2 dias fora, mas volto na quinta-feira à noite. Se tiver alguma pergunta, venha na sexta-feira de manhã, está bem? Enquanto isso, continue contando com a Bird. The West não existe foi a primeira discussão relativa aos dilemas filosóficos da filosofia oriental versus alternativa cristã, que no momento fazia sentido para mim. Embora sempre tivesse crido que o hinduísmo e o cristianismo fossem plenamente compatíveis, havia aceitado todas as religiões como verdadeiras. Os enfatizou que, logo, longe de serem compatíveis, as duas filosofias eram diametralmente opostas em seus conceitos básicos de Deus, da realidade, moralidade e personalidade. Ele ressaltou que, embora vários gurus afirmassem que os ensinos do bendito Senhor Jesus se concordassem perfeitamente com o hinduísmo, faltava integridade escolástica às suas afirmações. Esses gurus, continuou Oz, usavam frases como o reino dos céus está em vós, fora do contexto, ignoravam abertamente outras declarações menos flexíveis, tais como eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 16. Este ponto prendeu-me especialmente a minha atenção, pois esta linha tinha sido uma das declarações de Jesus que sempre me perturbaram e que tentei descartar. Era uma afirmação muito intolerante, muito estreita para não ser apenas um erro de interpretação, uma tradução da Bíblia. Todavia, a primeira epístola e o Evangelho de João estavam cheios dessas declarações. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida é no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Primeira Epístola de João, capítulo 5, 11 e 12. Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, porque não creem em mim. João 16, 8, 9. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João, capítulo 6, versículo 40. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis no vosso pecado. João, capítulo 8, 24. Ficou certamente claro que os contemporâneos de Jesus compreenderam exclusivamente suas reivindicações. Por isso, pois, os judeus que deixaram os resumiu a sua discussão dizendo: fica muito evidente que, se tratando imparcialmente em suas próprias premissas, o cristianismo exclui a plena verdade e validade final de outras religiões. Se o cristianismo é verdadeiro, o hinduísmo não pode ser verdadeiro no sentido em que afirma. Embora na superfície o hinduísmo pareça ser mais tolerante, os dois exigem no final uma escolha suprema. Era como se houvesse uma enorme barreira intransponível que me impedia de entender. De repente, desesperadamente, tudo o que eu queria era voltar para casa. Era demais. Por mais sentido que os fizesse naquela fita, ou João em seu evangelho, eu simplesmente não podia aceitar. Senti-me nas garras de duas forças poderosas e implacáveis. A pressão levou-me a cair finalmente de joelhos. Desafiei novamente a Deus para que, de uma vez por todas, me mostrasse a verdade. Jesus era o maior avatar, aquele que mostrava o caminho? Ou talvez a maior criação de Deus, Pai? Ou ele era singularmente Deus encarnado em forma humana que morreu para tirar meus pecados, como o Evangelho de João? Os Bird, King afirmavam. Patita operava o poder de Deus ou a sua fonte era satânica? Se puderes, Deus, mostrar-me agora, estou disposta a desistir de Patita, da yoga e todo o resto se estiver errada. Mas se não estiver, vou pôr toda esta loucura de lado e continuar com Patita. Ó Deus, permita que eu veja a verdade. E não tinha ideia de quão literalmente Deus ia responder a esta oração.
Então, na noite de 15 de novembro de 1972, estava úmida e fria. Enquanto eu caminhava sozinha pela trilha escorregadia que levava ao chalé de Bird. Tinha chuviscado mais cedo e naquela noite, mas as nuvens estavam indo embora e eu podia ver algumas estrelas espreitando por entre elas. Talvez eu tenha sorte de ver a neve antes de partir, pensei com um sorriso. Na véspera, eu quase decidira tomar o próximo trem, que deixava a Suíça, mas mudara de ideia pela manhã. Não podia partir antes de encontrar algumas respostas. Portanto, talvez ainda houvesse tempo de ver a neve. Parei. Uma neblina negra e densa formava ao meu redor, escondendo o caminho. Dentro de segundos não pude ver mais nada. A névoa escura revoltava à minha volta, viva, cheia, com presença de algo que eu nunca encontrara antes. Vozes começaram a sussurrar, silvando palavras incoerentes e rindo em meu ouvido direito. Um sopro gelado tocou a parte de trás do meu pescoço, sobre o cabelo. Hermanito, ajuda-me, gaguejei. As vozes riram alto e hediondamente. Vamos matar você. Entrei em pânico e comecei a correr. Algo como um dedo gigante bateu nas minhas costas entre os ombros. Fui empurrada na escuridão, espessa, instintivamente, e estendi os braços para aliviar a queda. Meus dedos encontraram ramos de um pequeno arbusto e agarrei-me a eles. Tentei gritar Jesus, mas uma mão de ferro fechou sobre a minha garganta e sufocou as palavras. Tudo o que podia fazer era clamar mentalmente: Jesus, Jesus, me ajude. Eu não pude ajudar, eu não posso. Ele não pode ajudar você. As vozes berraram. Ele não pode ajudar você. De repente, então, o aperto da minha mão, da minha garganta soltou-se. E a escuridão foi embora. Pude ver novamente a luz do chalé e de Bird no fim do caminho.